Amigos da Rádio Espiritismo BH, eu sou o Valdir Pedrosa e lhes dou boas-vindas a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o nosso objeto de estudos hoje é a parábola dos talentos, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, onde o evangelista diz assim, abre aspas, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento, e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Fecha aspas. Bem, meus amigos, primeiramente vamos examinar alguns conceitos de talentos. Talento é um antigo peso e moeda dos gregos e romanos. É a maior unidade monetária judaica. Valia 3.000 ciclos judeus. Atualmente seria mais ou menos aí por volta de 2.000 dólares americanos. Há um espécime de talento no Museu Bíblico de Santana, em Jerusalém. O segundo conceito de talento é grande e brilhante inteligência. O terceiro, agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior. Talento também, em seu quarto conceito, é espírito ilustrado e inteligente, uma grande capacidade.
No quinto, pessoa possuidora de inteligência invulgar. E por fim, no conceito número 6, talento também pode ser entendido como força física ou vigor. Tudo isso segundo o dicionário Michaelis. O senhor ou o amo dessa parábola é Deus. Os servos que receberam os talentos somos todos nós, a humanidade. Os talentos podem ser entendidos como os bens e recursos que a providência nos concede para serem empregados em benefício próprio e também em benefício de nossos semelhantes. Lembrando que esses bens e recursos, quando trabalhados por nós, são multiplicados e esse acréscimo faz parte do nosso próprio patrimônio espiritual, inalienável e intransferível. O tempo que o Senhor concede para a movimentação destes talentos pode ser entendido como uma existência terrena. A narrativa da parábola nos mostra que a distribuição dos talentos em quantidades desiguais não é arbitrária e nem injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Assim, não há predileção por parte de Deus. Todos recebem na distribuição dos talentos 5, 2 ou apenas um talento, porém, segundo a capacidade de cada um. Os talentos podem ser dinheiro, sabedoria ou dons morais e espirituais. Não existe no mundo um só indivíduo que não seja depositário de pelo menos um talento. Já vimos em nossos estudos anteriores que a riqueza não constitui obstáculo à salvação de quem a possua, mas sim o seu uso, a sua destinação, o seu fim. A riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Causa arrastamentos, gera tentações, exerce fascinação, excita o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a vida sensual, além de provocar crimes. É um laço forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. 2 servos, os que receberam 5 e 2 talentos, respectivamente, negociaram com esses seus talentos e ganharam mais talentos. O que recebeu 5 negociou e ganhou mais 5, totalizando 10. O que recebeu 2 negociou, ganhou mais 2, totalizando 4. Ou seja, foram felizes em seus trabalhos e obtiveram 100% de lucro. O outro servo, que recebeu 1 talento, por medo, enterrou o seu talento e não produziu nada. Foi chamado pelo Senhor de servo mau e preguiçoso. O Senhor, como fica claro na parábola, não se preocupa propriamente com o rendimento do dinheiro, porque ele poderia, com mais segurança, ter sido entregue a, como se dizia na época, a um trapezista ou a um banqueiro de hoje, se o objetivo do Senhor fosse tão somente o lucro. Mas, pelo que podemos entender na interpretação desta passagem, é que o objetivo daquele Senhor era experimentar os homens, os seus servos, com relação à administração de bens, para concluir sobre tarefas que poderiam ser-lhes confiadas. Cada pessoa entra na vida física, cada pessoa reencarna com determinada quantidade ou qualidade de talentos, sempre de acordo com a sua capacidade, com a sua força em fazê-los frutificar ou multiplicar, em benefício próprio e, claro, em benefício de seus semelhantes.
o Senhor deixa com cada um os talentos que lucrou. Não os pede de volta, pois o que cada indivíduo conquista com seu esforço em cada existência passa a pertencer-lhe por direito. Agrega-se, desta forma, ao seu patrimônio espiritual. Depois do muito tempo que é concedido, que é um tempo de uma existência, chega o momento da prestação de contas ao Senhor. É quando somos chamados para dizermos ao Senhor ou à nossa consciência o que fizemos com os talentos recebidos. No caso dos talentos materiais, somos meros depositários de tais bens. Os que multiplicaram seus talentos se mostraram aptos para receberem grandes tarefas e grandes responsabilidades, pois tinham cumprido muito bem as pequenas. Foram fiéis no pouco e demonstraram responsabilidade e capacidade para maiores encargos. Precisamos lembrar que o Pai Celestial faz levantar o sol para os bons e para os maus, e descer as chuvas para os justos e também para os injustos, mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. O bom ou o mau uso que fizermos dos talentos que recebemos, obviamente, terá consequências na vida futura. As qualidades superiores ou inferiores podem estar presentes tanto no mendigo quanto nos doutores ou até mesmo nos sacerdotes. Quantos de nós, após uma vida inteira dedicada ao sacerdócio, ao ministério, à mediunidade, não nos achamos depois do túmulo, no retorno ao plano espiritual, de mãos vazias, como aquele que recebeu um talento e por medo o enterrou? Perdemos, às vezes, até o pouco que julgávamos possuir, porque estávamos na direção errada, já que buscávamos Deus fora de nós mesmos e servimos a Deus através de vaidades e de honras humanas. Além do medo, o que mais faz com que uma pessoa enterre seu talento? Muitos de nós perdem várias oportunidades na vida, podem, mas não querem dar um passo adiante. Resultado: ao regressarem à vida física numa próxima reencarnação, fazemos isso sem os talentos que deixamos sem frutificar. Voltamos sem as boas oportunidades que tivemos antes e não quisemos aproveitar. Quem não usa sua mente e sua força fica atrofiado e depois dificuldades que seriam facilmente superadas se tornam obstáculos quase intransponíveis. Os amigos espirituais costumam nos dizer que, em muitas situações, nós gastamos apenas pouquíssimos segundos para, por medo, enterrarmos os nossos talentos. E não são raras as vezes em que necessitamos de muitos anos, às vezes até de séculos, para desenterrar aquele talento que por medo enterramos. Desta feita, a penalidade imposta aos displicentes que dão desculpas de temor ou de excesso de prudência é a perda do que tem e o mergulho nas trevas exteriores. Trevas exteriores que significa reencarnação dolorosa. Nós, todos nós, somos aqueles que receberam os talentos dos conhecimentos espíritas. Multiplicar os talentos é como ser o sal da terra, é como ser a luz do mundo, é colocar a luz, a candeia, no alto do velador,
que representa as condições de trabalho, as oportunidades que o Pai, o Criador, nos concede. O que estamos fazendo, meus amigos, com estes talentos que recebemos? Tanto os talentos de ordem material, quanto os talentos de ordem espiritual. Estamos multiplicando-os ou enterrando-os? Para saber, é necessário fazer uma reflexão, uma autoanálise sincera sobre a nossa postura diante da vida, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, enfim. A parábola dos talentos é, sem dúvida alguma, um aviso de suma importância para todos, mas especialmente para aqueles que já penetraram no caminho dos ensinamentos de Jesus e que já sabem sua responsabilidade é maior e terão que prestar contas rigorosas, porque já receberam maior número e melhor qualidade de talentos. Um outro detalhe que nos chama a atenção é que, nessa parábola dos talentos, aquele servo negligente atribuiu ao medo a causa do seu insucesso, do seu fracasso, em que ele se infelicita. Na verdade, ele recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e teve medo de lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E por isso recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo em que sentido? É o medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo também da incompreensão, medo até da alegria, medo da dor. E essas pessoas alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, mas sem o mínimo esforço para enriquecer a própria existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Olha só. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em verdadeiros campeões da inutilidade e da preguiça. Se nós recebemos mais rudes tarefas no mundo, não devemos nos atemorizar frente aos outros. E devemos, sim, fazer dessas tarefas, por mais difíceis, por mais rudes que sejam, fazer delas o nosso caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que fomos conduzidos pelas circunstâncias da vida, devemos enriquecê-la com a luz do nosso esforço no bem. Por quê? Porque o medo nunca serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Isso serve para todos nós indistintamente. Meus irmãos, queremos encerrar o programa de hoje com uma mensagem ditada por um espírito que se identificou apenas como M, Espírito Protetor. Essa mensagem foi ditada em Bruxelas no ano de 1861 e ele diz assim, abre aspas, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens.
Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus, frequentemente, anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter às mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Fecha aspas. Bem, meus amigos, e desta forma nós interrompemos o programa de hoje, deixando todos vocês com essas informações acerca da parábola dos talentos, de forma que cada um possa fazer as suas reflexões íntimas sobre o que temos feito com os talentos que do Pai recebemos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê bastante sabedoria, que permita aos amigos espirituais nos auxiliarem na administração, na condução destes talentos, de modo que eles possam ser utilizados para o bem de nós mesmos e também para o bem daqueles que convivem conosco, os nossos próximos, os nossos semelhantes.